Senhor está no seu santo templo. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra. Meus irmãos, nós estamos em uma série de sermão que fala sobre a eterna inimizade. Gênesis capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 15. Assim diz a palavra do nosso Deus. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós vimos que aqui é uma profecia, aqui é o proto-evangelho, aqui é a primeira vez que o evangelho foi anunciado. O homem caiu, o homem quebrou a aliança que ele deveria cumprir perante Deus, e agora todas as maldições estariam sobre a raça humana. E o que Deus faz? Deus promete um Salvador, que seria atingido ainda pela maldade da serpente, ou seja, pela maldade de Satanás. Este nos representaria, porque ele seria homem, ele nasceria de mulher, óbvio, sem a intervenção do homem, pois o homem quebrou a aliança. E aqui é uma profecia para o nascimento do Senhor Jesus Cristo, que nasceria da Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo. No entanto, aqui nós podemos ver também que a serpente tem uma descendência, a serpente tem seus filhos, como essa mulher que pode também simbolizar a noiva do Velho Testamento. Esta mulher que daria a luz ao Messias teria um único filho, o descendente do Messias, ou seja, ele seria o descendente, enquanto que a serpente teria uma descendência. Os filhos do diabo estariam contra a igreja, contra o Senhor Jesus Cristo. E é o versículo 15 que ainda nós vamos trabalhar. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. É importante que você observe que existe uma guerra, existe uma inimizade. Essa inimizade iniciou-se ainda no Éden. Essa inimizade vai perdurar enquanto existir mundo, enquanto existir pecado. Porque você acha que existem tempos de paz em um mundo hostil a Deus e a seus filhos? Já parou para questionar isso? Porque muitas vezes eu tenho paz nesse mundo? Porque as coisas ruins não acontecem comigo? Porque os ímpios não me assaltam, não me perturbam, não tiram a minha paz? Já parou para pensar nisso? Porque o mundo é inimigo de Deus. O mundo é inimigo dos filhos de Deus. Se o mundo é nosso inimigo, por que temos paz? Muitas vezes. Por quê? Porque você acha que seus amigos, seus familiares, que não têm nenhum compromisso com a palavra de Deus, demonstram compromisso com vocês? Por quê? Se eles não querem nada com a palavra de Deus, por que eles se preocupam muitas vezes com você? Pessoas que são ímpias, ou seja, filhas do diabo. Existe uma eterna inimizade. Deus chama seu povo para viver em oposição ao mundo.
Só que os crentes esquecem disso. Os crentes esquecem até surgir uma perseguição. Quando surge uma perseguição, eles se dão por desavisados e aí se chocam e se espantam. Era para os crentes se espantarem com tempos de paz e não com tempos de perseguição. Chamados para viver em separação espiritual do mundanismo. Esta é a antítese. É a antítese aonde os cristãos não aceitam a amizade do mundo, porque eles não acreditam na amizade que o mundo oferece. A semente de Caim, meus amados. O primeiro filho que Eva teve foi um filho do diabo. O primeiro filho que Eva teve foi a semente, a descendência, que daria início à descendência do diabo. 1 João, o apóstolo João já avisava isso, quando ele diz, capítulo 3 de 1 João, versículo 10: nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então observe que existem dois povos, não existem três, nem existe um, existe apenas dois povos, que são antagônicos: os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. É preciso que vocês entendam o que é que João está falando. Quando a Bíblia fala em justiça, meus amados, ela não está falando simplesmente de uma justiça humana, porque a justiça do homem não manifesta a glória de Deus. A justiça do homem é podre e é pecaminosa. Aqui, estes que são filhos de Deus, eles praticam a justiça de Cristo, eles confiam na justiça de Cristo, e eles se preocupam com aquilo que Cristo diz a respeito do que é justo, e não o que o mundo ensina. E quando ele diz também, nem aquele que não ama o seu irmão, esse também não é de Deus, mas é do diabo. Esse amor também não é qualquer amor que é ensinado por aí. É o amor cristão. É o amor que você molda ele de acordo com as Sagradas Escrituras. Então aqui, o que João está dizendo é o seguinte: olha, existem os filhos de Deus e existem os filhos do diabo. Os filhos de Deus é todo aquele que pratica a justiça, e os do diabo é aquele que não pratica a justiça das Sagradas Escrituras. Ainda João, agora no versículo 12 a 13, diz assim: não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Então, avisados os cristãos já estão. Talvez o conforto, o aconchego que muitas vezes o mundo oferece faça com que os crentes esqueçam que aqui não é o lugar deles, que aqui não haverá paz para eles. A semente de Caim, o filho do diabo, jamais será amada por Deus. Eles nem amam vocês e nem por Deus eles são amados. Provérbios já deixa bem claro isso, o capítulo 3, o versículo 32. Porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Então, para o ímpio, o que sobra é abominação. Não pensem que Deus ama o ímpio. Essa história de dizer Jesus te ama para qualquer pessoa que apareça na sua frente é um erro gravíssimo, porque o Senhor abomina o perverso. Ainda no capítulo 11, o versículo 20 diz: abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. Então, estas pessoas são abomináveis para o Senhor. O capítulo 16, versículo 5 diz: abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Então, entendam isso. Existe um povo que odeia vocês,
E esse povo que odeia vocês é odiado por Deus. Esse povo que odeia a igreja ou que não tem compromisso com a palavra é odiado por Deus. A semente de Caim, filho do diabo, jamais desejará a tua prosperidade. Não se iludam. Ah, mas eu tenho amigos que sempre me dão coisas boas, sempre me desejam o bem. Se eles não têm respeito pelas escrituras, se eles não têm compromisso com as escrituras, pode ser mãe, pai, irmão, pode ser o que for, eles não querem a tua prosperidade, ou pelo menos eles aparentam querer, e eles acreditam que querem, mas é só iniciar uma perseguição, é só a besta se levantar e começar a perseguir a igreja, e você vai perceber de que lado esse seu amiguinho vai ficar, de que lado essa sua família estará. Olha, existe uma pesquisa que diz que 100 milhões de cristãos sofrem perseguição, e você está em paz, graças a Deus nada de mal está acontecendo, você até este momento está adorando a Deus sem ser perseguido, apesar de que uma aparente perseguição está se iniciando, governadores mandando fechar igrejas ou mudar horários de cultos. Isso já é como se fosse indícios, mas eles jamais desejarão o teu bem. 6 coisas o Senhor aborrece, Provérbios 6, 16 a 19, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Olha, o ímpio, ele não tem nenhum interesse que você esteja aqui. Muitos dizem assim: para mim tanto faz se você é crente ou se você não é. Mas se for para escolher entre você ficar com ele e ir para a igreja, ele diz: fica comigo, porque o desejo dele é que você esqueça isso, que para ele é uma tolice. Uma hora haverá de ter uma grande perseguição, nesta hora será definida quem de fato é aquele que é tua família ou é teu amigo, e aqueles que são teus inimigos. Sabe por quê? Muitos males não vêm sobre você. Sabe por que aquele teu parente que odeia a palavra de Deus, que não tem compromisso com a palavra de Deus, sabe por quê? Ele não é hostil a você e muitas vezes te dá presente e é amigo, por vários motivos, menos por amor a Cristo, menos por interesse na palavra de Deus. Vamos ver aqui um exemplo na pessoa de Herodes. Mateus capítulo 14, do 6 ao 11, diz assim: ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, ou seja, a festa de aniversário dele, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que lhe pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui no prato a cabeça de João Batista. É isso que os incrédulos vão desejar para cada um cristão. Agora, a reação de Herodes é curiosa. Herodes era uma pessoa perversa, a maldade dele não se media. Mas observe a reação dele: entristeceu-se o rei. Como assim entristeceu-se o rei? A gente se entristece com a notícia dessa quando é com alguém que nós amamos e gostamos. Mas ele prendeu João, nós não prendemos quem nós amamos. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem, e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou para sua mãe. Mas Herodes fez isso triste. Mas observe o porquê ele ficou triste. Mateus 14, do 1 ao 5 diz: por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus, e disse aos que o serviam: esse é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele esperam forças miraculosas.
porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E, querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Sabe como foi que Deus preservou a vida de João até esse momento? Que Herodes não o matava. Ele queria, observe, ele planejava matar João, mas ele tinha medo que se levantasse o povo contra o governo dele. Por quê? Porque o povo admirava João. Então ele diz: fazer o seguinte, eu não vou matar não, mas vontade eu tenho, viu? Só que depois ele matou, triste, não porque gostava de João, mas porque ele disse: pode ser que o povo se levante, mas como eu dei minha promessa, eu não posso voltar atrás. Então os ímpios muitas vezes não fazem mal por diversas ocasiões que Deus proporciona. Conveniências pela providência de Deus vai trazer certa paz. O ímpio, por consideração a você e não a Cristo, vai te fazer o bem. Por interesse de receber algo em troca, vai te fazer o bem. Por medo da polícia, não vai te fazer o mal. Então existem diversas situações. O problema é que quando o anticristo se levantar, eles não vão ter motivo nenhum para continuarem fazendo o bem. O meu melhor amigo é o diabo, é o que eu vejo muitos crentes dizendo hoje em dia. O meu melhor amigo é o diabo. Sabe de que maneira? Quando um crente chega para mim e diz: olha, eu tenho um amigo, esse é o meu melhor amigo. Eu pergunto: ele é um cristão? Ele é temente a Deus? E quando esse crente diz: não, ele não tem compromisso nenhum com a palavra de Deus, eu digo: olha, tu está dizendo que o teu melhor amigo é o diabo, ou o filho do diabo. A ilusão de um povo que busca parceria com os seus inimigos é um absurdo, meus irmãos. Os crentes perderam completamente a noção de que lado eles estão, para que reino eles lutam. Eles esqueceram completamente e eles misturaram tudo, e eles não têm noção de que o incrédulo não tem compromisso nenhum com quem é cristão. Observe o que o apóstolo Paulo diz na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 6, 15 e 16. Que harmonia há? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Me digam, que harmonia pode haver entre Cristo e Satanás? Que união pode haver entre o crente e o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Mas existe uma guerra. Vocês precisam enxergar além do físico, além do natural. Se vocês conseguissem olhar para a alma da pessoa que não tem compromisso com a palavra de Deus, vocês iam se enojar, vocês não iam conseguir manter nenhum tipo de comunhão. Não estou dizendo isso para que vocês não tenham amigos incrédulos, para que vocês não convivam entre eles, porque o próprio Paulo disse: olha, assim vocês teriam que sair do mundo, é impossível. Mas por que nós mantemos amizades? Por que nós criamos vínculos entre essas pessoas? Porque nós não sabemos quem ali é um eleito de Deus. Os eleitos de Deus, não existe neles uma marca que nós identificamos. Então aquela pessoa que é tua amiga e que você a considera e que você trata bem ela e ela te trata bem, se ela não for eleita de Deus, ela vai entregar a sua cabeça em um prato, como Herodes fez para a filha de Herodias. Mas se ele for eleito, ele vai ter que ser chamado e ele vai ser perseguido junto com você. Então, por não saber quem são os eleitos, nós convivemos com todos. E observe, quando o Senhor se afastar, então você vai conhecer o coração do seu amiguinho ímpio. Não confiem, meus irmãos, não confiem.
Quando o Senhor disser, olha, vou tirar a resistência que eu coloquei aí para o anticristo não atuar. Quando o Senhor se afastar, observem o que vai acontecer. 2 Tessalonicenses capítulo 2, do 3 ao 12. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Veja, o fim vai chegar quando a apostasia der início. Quando a apostasia der início é justamente quando essas pessoas que você acha que são boazinhas vão mostrar a maldade que elas têm no coração. Quando o homem da iniquidade, o filho da perdição se levantará, o qual se opõe e se levanta contra o todo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? Olha como ele continua. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Ou seja, Deus tem um plano. E o mal, o homem da iniquidade, só não aparece porque Deus o detém. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ele só não se revela, não é porque ele não quer, não. Não é porque o plano dele é outro, não. Porque ele tem pressa. Ele só não se revela, ele só não atua na sua intensidade porque existe Deus que o detém. Quando aquele que o detém for afastado, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Geralmente nós temos pregado aqui coisas que podem fazer com que alguns irmãos fiquem aflitos, porque são realidades que precisam ser ditas. Mas os irmãos precisam não se concentrar no mal que está por vir, mas naquele que vai destruir o mal. E como ele vai destruir, meus irmãos? Observem que não vai haver uma batalha como muitos pregam por aí, onde existe uma guerra entre Deus e o diabo, e um tenta destruir o plano do outro. Não é isso. Quando chegar o momento da destruição deles, o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca. Depois ele diz, não, nem sopro vai ser preciso, só a aparição dele, só a manifestação de sua vinda já destrói com eles. Por que temor? Por que angústia? Por que insegurança? Se você tem um Deus tão poderoso que governa e comanda a história. Ele continua e diz, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Veja, ele vai vir fazendo grandes coisas, que vai impressionar a muitos. É com grande poder que ele aparecerá, o poder de Satanás, o poder da mentira de Satanás. Não é que não vai acontecer, não é que é ilusão, ele vai fazer, mas a mentira aqui diz respeito a quem vem por trás disso tudo. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Percebem aqui que tudo se resume ao amor à palavra de Deus. Se teu amiguinho não ama a palavra de Deus, se o seu pai, sua mãe, seu irmão não ama a palavra de Deus, até esse momento ele é um filho do diabo. Até esse momento eles querem satisfazer os desejos do coração de Satanás. Lembram o que o Senhor Jesus Cristo disse a respeito dos doutores da lei e fariseus que o perseguiam? O Senhor Jesus Cristo disse, olha, vocês querem satisfazer o desejo do vosso pai, que é o diabo. Como assim? Eles eram os religiosos da época, eles jamais admitiriam isso, como não admitiram e mataram Jesus Cristo. Mas essas autoridades e essas pessoas incrédulas, elas fazem a vontade do pai delas, do diabo, ainda que inconsciente,
mas fazem e servem ao diabo, porque eles não acolhem o amor da verdade para serem salvos. Veja o que Deus faz com eles. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, se deleitaram com a injustiça. Algumas pessoas dizem assim: eu não queria eu acho que no céu não vou ficar feliz, porque se eu ver minha filha, meu filho, meu irmão, meu pai, minha mãe no inferno, não tem como eu ser feliz vendo isso. É outra ilusão. Você tem esse vínculo aqui, deve honrar esse vínculo aqui, mas você não pode nivelá-lo ao vínculo espiritual. O vínculo espiritual é eterno, é muito superior a isso. Essas pessoas que hoje você estima tanto, se elas não amarem a verdade, se elas não são escolhidas de Deus, elas vão te odiar, é elas que vão te entregar para ser preso. Observe a ilusão de um povo que espera benefícios de seus inimigos. É isso que está acontecendo com os cristãos de hoje. Porque o governo vai me ajudar, porque o governo não vai deixar nada faltar. É justamente isso que o governo quer. O governo quer que você pense que é dele que você depende, para que chegue um momento onde ele diga: você vai parar de cultuar esse Deus, e você dizer: é mesmo, se eu não parar eu vou perder tudo que o governo está me proporcionando. E quando houver perseguição, quando tudo isso se consumar, veja o que vai acontecer. Mateus capítulo 10, do 21 ao 22, e já vem acontecendo em muitas décadas. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho, e filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Vocês percebem isso? Que não pode haver laços de confiança entre alguém que ama a palavra de Deus e alguém que despreza a palavra de Deus. No momento oportuno, na hora da grande perseguição, eles não vão entregar a cabeça deles por vocês, não, meus irmãos. O seu irmão em Cristo entrega, mas eles não, porque eles amam este mundo. Eles amam tanto este mundo que eles entregam a própria mãe e o pai para não serem condenados pela besta. Observe, isso não é de hoje. Desde o tempo dos profetas o Senhor já avisava. O próprio Jeremias passou por essa situação. Jeremias capítulo 12, versículo 6: porque até os teus irmãos e a casa do teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fies deles, ainda que te digam coisas boas. Esse mundo não pertence ao cristão. O cristão só deseja uma coisa: o encontro dele com Cristo. E aquele crente que tem medo de morrer, é porque ele ainda não se limpou completamente da amizade que ele fez com o mundo. Ele ama tanto o mundo que ele prefere mais o mundo do que estar com Cristo. Isso não faz sentido. O crente não deve buscar a morte, porque Deus exige que ele busque a vida. Mas quando Deus diz: olha, eu vou te buscar, o crente não pode de forma alguma achar esse momento ruim, porque é um momento de glória, como o próprio Paulo disse: olha, o morrer para mim é lucro. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Cadê esse desejo de estar com Cristo dos crentes? Meus irmãos, é uma eterna inimizade. Não se esqueça, porém inimizade. Deus não diz por um tempo. Deus diz que vai pôr inimizade, e ela existe.
E existem muitos eleitos aí que estão sendo manipulados por Satanás, que ainda não foram chamados por Cristo. Por amor a esses irmãos que ainda não conhecem o Evangelho, vocês devem amá-los, vocês devem buscá-los, vocês devem tratá-los bem, orar por eles, pregar para eles. Mas entendam, muitos desses que você pode pensar que é um eleito, pode ser um inimigo de Cristo e daqueles que de Jesus Cristo procedem, aqueles que vivem para este mundo, que depositam alegria neste mundo, no que este mundo oferece. Este sofrerá terrível decepção. A decepção daquelas pessoas que depositam toda a sua esperança no seu comércio, na sua família, na sua estrutura, no seu lar, na sua saúde. Todos esses que depositam sua alegria, sua esperança nestas coisas mundanas, terrenas, hão de se decepcionar terrivelmente. Os governos mundiais hão de se alinhar em breve e não vão admitir outra adoração que não seja ao Estado. O comunismo tem esse propósito e ele tem se expandido. Ouvi um ex-presidente aí dizer o seguinte, que a culpa da pandemia está na situação que está, é por causa dos evangélicos, é por causa das igrejas, que vivem pregando que tem a cura e se reúnem como se não fossem pegar a doença. Isso, além de uma calúnia, é uma maldade tremenda, maliciosa. Meus amados, os cristãos sofreram uma terrível perseguição. Quando Nero, segundo a história, muitos acreditam que pôs fogo em Roma, porque ele já estava ficando louco. Quando viu que o levante popular estava caindo contra ele, ele disse: foram os cristãos. Os cristãos odeiam Roma. Os cristãos pregam sobre outro reino e não sobre o nosso. Foram eles que queimaram Roma, incendiaram Roma. E aí, com essa calúnia, ele conseguiu fazer com que a população toda se levantasse contra os cristãos, e os cristãos sofreram terríveis perseguições. Agora vem algumas suposições de que a culpa é da igreja, e pode ter certeza, se não for nesta ocasião, será em outra. A igreja será caluniada como no passado, e será perseguida como no passado. Eu só pergunto a vocês: o que é que vocês esperam deste mundo? Vocês esperam o que deste mundo? Eu só desejo que vocês não esperem nada de bom deste mundo. Agora, do Senhor Jesus Cristo, espere tudo de bom, ainda que vocês sofram alguns males. Para terminar, eu quero ler 2 Tessalonicenses capítulo 1, do 3 ao 9, para que vocês percebam o zelo e o cuidado que o Senhor Jesus Cristo tem com o seu povo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Percebem que essa constância de fé, esse ânimo que fazia com que Paulo ficasse encantado com a igreja, era em tempos de perseguição e tribulação. Mas isto era sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. É uma bênção quando a igreja sofre perseguição, porque é neste momento que ela pode provar o quanto de fato ela é fiel a Deus. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder,
em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Aqui você vê o que espera o ímpio, o que espera aquele que não ama o Evangelho e o que aguarda aquele que ama o Evangelho. Que Deus abençoe aos irmãos e que os irmãos pensem, reflitam e considerem estas coisas. O mundo não é o lugar de vocês. Tem alívio aqui, graças a Deus, que bom. Mas não esperem isso o tempo todo. Uma hora isso vai acabar. E quando acabar, vocês precisam estar prontos para enfrentar. E precisam saber distinguir quem são de fato os seus melhores amigos e quem são de fato aqueles que hão de entregar a cabeça de vocês em um prato. Os seus melhores amigos são os seus irmãos em Cristo, esses que já foram chamados e aqueles que ainda haverão de ser. Busquem-nos para que a família cresça e o Senhor volte logo. Maranata. Amada igreja, em resposta ao nosso Deus, o que ouvimos, nós sabemos, amados irmãos, que pela graça do Senhor, sempre vivemos sobre a advertência e a instrução do nosso Deus. Eu falei a semana passada que o bom é que nós não somos pegos de surpresa. O Senhor sempre nos fala, nos mostra através da sua palavra, nos direciona através do seu Espírito Santo, sempre nos mostrando qual é a verdadeira vida do cristão, quais os procedimentos, o que há de acontecer com aqueles que são cristãos. Nós cada dia mais recebemos da parte de Deus o alimento para estarmos nos fortalecendo para a honra e glória do nosso Deus. Se a amada igreja, alguém focando esperança em homens, esperança em alguma coisa, que a palavra do Senhor possa entrar em nossos corações e ver que a nossa única esperança é o Senhor nosso Deus. Que os meios façamos, colocamos na mão do Senhor nossos projetos, mas sabendo que Deus é o que o executa. Que nós possamos sempre estarmos, pela grande graça do Senhor em nossas vidas, nos policiando através do Espírito Santo de Deus. Nós iremos abrir a palavra de Deus lá em Apocalipse, capítulo 13, do versículo 11 ao 18. Iremos fazer uma leitura alternada. Apocalipse, capítulo 13, versículo 11 ao 18. Assim nos diz a palavra do nosso Deus: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta, na sua presença, mas com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhes foi dado, executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem e cabeça, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Todos os pequenos e os grandes, os vivos e os fortes, os livres e os escravos, faz que lhes seja
para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Amém, amado Deus. Quer que podemos nos colocar de pé, cantar mais um hino de louvor ao nosso Deus. Quando a tempestade ruge como seu feroz bramir, quando as nuvens se acumulam, raios mil estender, do trovão tremendo faz ouvir com pavor. Mas sobre a tempestade sua mão, Senhor, eis que ouvimos tua voz, animados e abençoados, e em ti sempre confiados, vamos por ti sempre cantar, nesta vida tormentosa, como a dor do vasto mar. Quando a água imensamente sobre areias se espraiar, quando a brisa sussurrante calmamente perpassar, sua mística harmonia ouve-se um feliz rumor. Desse muro docemente vem a tua Senhor, eis que ouvimos tua voz, animados pelos sons, e em ti sempre confiados, vão por ti sempre alumbrar, nesta vida tormentosa, com o fragor do vasto mar. Quando o coração aflito quer a dor não fugir, e se agita e a ruge sem descanso e faz sentir, qual o som que se repete nas quebradas ao ar. Ao amigo incontestável, tua voz vem consolar, eis que ouvimos tua voz, animados e abençoados, e em ti sempre confiados, vamos por ti sempre alumbrar, nesta vida tormentosa, com o fragor do vasto mar. Umas mãos, podem sentar. Iremos fazer uma oração de encerramento ao nosso Deus nessa parte, pedindo a Deus que através do seu Espírito Santo nós possamos estarmos vivenciando o que estamos ouvindo da parte de Deus, que nós possamos colocarmos sempre em prática para podermos estarmos suportando, sermos mais do que vencedores através da palavra que é Cristo Jesus. Eu convido a minha esposa Julieta a orar ao nosso Deus, encerrando, agradecendo, por os momentos da qual está sempre nos proporcionando. Que seja assim, sempre para a honra e glória do nosso Deus. Oremos. Amém, amados irmãos. Eu passo mais uma vez a palavra ao nosso irmão Ovelho Júnior. Deve ter alguns avisos. Meus irmãos,
culto, até o governador liberar, a gente fica fazendo na quinta-feira, tá certo? Tem alguns irmãos que estão faltando, é compreensível também, né? Alguns devem chegar cansados do trabalho, outros devem ter faculdade, essas coisas, e outros muitas vezes não vêm por algum outro motivo aí que poderiam ser superados, né? E aí eu fico pensando, a coisa está se desenhando de um jeito que é arriscado fechar de fato as igrejas, né? E se fechasse amanhã, muita gente ia ter deixado de cultuar Deus hoje, né? O último culto da nossa liberdade, esse irmão ia ter perdido. É triste isso. Mas vamos valorizar esse momento, vamos valorizar o culto, porque a gente sabe que um dia vai acabar, vai parar. Não vai acabar no sentido de crentes não se reunirem, porque vão se reunir escondidos, eu sei disso. Mas vai acabar no sentido de você ter a liberdade de cultuar à vista de outras pessoas e de dizer ao povo: olha, na minha igreja é tal lugar, vá para lá que vai ter culto. Isso vai acabar. Então vamos aproveitar cada momento, meus irmãos. A gente não sabe aonde isso vai parar, né? Mas o mais provável é que a coisa sempre piore, tá bom? Até vir uma grande perseguição contra a igreja. E vai ser muito bom se os irmãos estiverem prontos para sofrer por amor a Cristo. Não pensem que vocês não têm essa força, vocês têm, porque isso não é de vocês, é uma graça que Deus dá ao cristão. Ah, não tem coragem não de ser torturado, não, tem sim. Se você tem fé em Cristo, você recebeu a força de perseverar até a morte por amor a Ele, tá certo? E não desanimem, não se angustiem, porque o mundo está ficando do jeito que está. Pelo contrário, se alegrem quando a gente fica sabendo, não é, que aquele nosso parente que nós amamos tanto, nosso pai, nossa mãe, está chegando de viagem, olha, estava tanto tempo fora, está chegando, a gente vai, o dia vai se aproximando e a gente vai se animando. Muito mais tem que ser com Cristo, né? Quanto mais as coisas piorarem, mais Ele está dizendo: olha eu chegando, olha eu chegando. Então vamos nos alegrar e não desanimar, tá certo? Vai ter o nosso momento de confraternização aqui, viu? E depois os irmãos podem se despedir. Vamos para cá orar.